Dessa vez eu preciso aprender a fixar o tema, né? Oi, Uriel! Boa noite, bem-vindo! Se prepare, a Luísa chegando aqui. Deixa eu chamar. Deixa eu chamar a Luísa aqui. Adicionar. Gente, bem-vindos ao Mundo Hiperconectado. A Luísa, tudo bom? Ótimo. Tá me ouvindo bem? Como é que tá a conexão? Por enquanto tá ótimo. Gente, bem-vindos aqui, o Mundo Hiperconectado. O pessoal tá chegando. Hoje nós temos essa live com a querida Luísa Junqueira, arquiteta e urbanista, formada pela Belas Artes de São Paulo. Fez gestão de sustentabilidade, ela cursou MBA na Fundação Getúlio Vargas, é professora do Mackenzie em São Paulo, tem um currículo maravilhoso que ela vai estar contando aqui para a gente. Obrigada, Luísa, por aceitar o convite aqui do Mundo Hiperconectado. Bem-vinda, e o Mundo Hiperconectado é todo seu. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Estamos Eu fiquei aí. muito feliz. Que Fiquei bom. feliz de ter te conhecido, né? A gente se conheceu no curso de qualidade corporativa. Eu tive a oportunidade da Luísa dar uma aula maravilhosa para gente. E aí ela aceitar o convite de vir aqui no Mundo Hiperconectado e a gente instigar vocês sobre o que é ser sustentável, sobre sustentabilidade. E a Luísa vai contar para a gente assim, esse currículo dela, que tem um monte de letrinha. E eu falei assim, Luísa do céu, todo mundo tem que saber o que são essas letrinhas. Então, falar de lead, falar de well, falar de tudo que você tem trazido. E a Luísa, ela já se interessou por esse assunto quando ela era estudante, né, Luísa? Desde quando isso? Conta pra gente um pouco do seu currículo e da sua história. Ó, faz um tempinho. Bom, eu caí meio de paraquedas nesse mundo de sustentabilidade, ainda na época da faculdade, eu estava estagiando e apareceu uma super oportunidade. Na época, eu nem sabia muito bem, né? Era uma coisa muito nova falar de sustentabilidade, isso eu tô falando 2007. E foi meio que assim, vou lá fazer esse estágio para ver o que que é, né? E eu falo que a sustentabilidade é um mosquitinho que pica, eu adoro falar isso. É um mosquito que me picou e desde então eu só trabalho com isso, eu amo o que eu faço, adoro falar de sustentabilidade, ensinar sustentabilidade. Enfim, desde aquela época foi um caminho sem volta, assim, eu só trabalho com isso desde então. Então, eu comecei ainda na época da faculdade, eu comecei a me especializar nisso ainda naquela época, então foi lá que eu tirei a minha primeira acreditação profissional, que foi a do LEED. Né? O LEED AP que vocês veem no meu currículo é Accredited Professional, né? Que é um profissional acreditado em sustentabilidade focado em certificação LEED. E Quem aí, não desde sabe o que quer, quem não sabe o que é lead, só explica para o pessoal, às vezes, que o pessoal às vezes não sabe o que é lead também, porque tem gente, tem estudante aqui também. Então, a gente vai falando, vai se empolgando e esquece, né? LEED Uhum. é uma certificação ambiental de sustentabilidade focada para a construção civil. Então, é uma abreviação em inglês de Leadership and Environmental Design. Desculpa, Leadership. Ele é só para construção civil. Ela é focada em construções para novos projetos e construções existentes de operação e manutenção. Então, ela foca em construções. E então eu me formei, né? Eu me capacitei nisso, desde então trabalho com consultoria. Então, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser aquela. Meu pai e minha mãe são arquitetos. E aí, o meu sonho era ser aquela arquiteta que faz projetos de capa de revista, super famosa e não sei o quê. E no fim, no meio da faculdade, eu já percebi que não era isso a minha praia, que a minha praia era de fato sustentabilidade.
E aí, desde então, eu faço consultoria, eu não projeto diretamente, eu presto consultoria para os arquitetos e para os demais profissionais envolvidos na área de construção, mas não projeto. Então eu não sabia que você tinha no seu DNA já um pai e uma mãe arquitetos, então você já nasceu no meio dos projetos e aí acabou que se apaixonando por um tema assim, que eu digo que nas universidades ele nem está na grade curricular acadêmica, né? Eu nem sei se tem alguma universidade que tem esse. Às vezes a gente passa só por cima, conforto térmico acústico, mas só isso, né? Exatamente. Bom, né, minha mãe projetava e me colocava desde bebezinha na prancheta dela. Então, realmente está no DNA. Desde pequenininha eu acompanho obra com meu pai, com a minha mãe, enfim. Então, isso está realmente no meu sangue. E, de fato, sustentabilidade é uma coisa que faz, eu sempre falo, faz falta na faculdade. Eu acho que deveria ser uma matéria, uma disciplina transversal, devia conversar com todas, porque é fundamental. Mas não tem. Na minha época, né, há um pouco mais de 10 anos, eu tive uma disciplina, mas foi muito assim superficial. E o conforto até hoje, né, o pessoal fala que é a sustentabilidade. Não é obviamente a gente precisa entender de conforto para poder fazer projetos bem feitos e sustentáveis, mas não é só isso, né? Então falta efetivamente, a gente carece ainda na faculdade disciplinas que conversem e que vá mais a fundo nessa temática, né? Então, até para desmistificar um pouco isso, porque a gente vê assim, essa eu sempre proponho um trabalho colaborativo. Então, às vezes eu falo, o arquiteto teve umas décadas para trás que eram grandes escritórios, trabalhos individuais, onde o arquiteto tinha que pesquisar e fazer um trabalho que hoje, acho que nos últimos 20 anos, nós temos, pelo menos a nossa geração que tem essa formação, de especialistas, igual a gente é especialista na área da saúde para a saúde, e a gente vem buscando trabalhar nessa cooperação, nessa colaboração, na collab que todo mundo fala, que na verdade eu acho assim, eu quero fazer, por exemplo, um hospital, e aí eu chamo a Luísa para a gente também propor essa certificação, que eu até queria saber assim, em que momento que as empresas têm que procurar uma pessoa para fazer isso, ou eu vi muitas empresas que a gente até brincou lá fazendo um briefing nosso, né? Que eu falei, eu quero instigar o pessoal com essa história assim. Porque teve pessoa que fala assim, é marketing falar eu sou sustentável. Teve aquela década passada que todo mundo, eu sou sustentável. Mas quem realmente é, né? Exato. Quando a gente fala de sustentabilidade, uma das máximas assim de desenvolver um projeto sustentável é o que a gente chama de trazer uma metodologia de projeto integrado ou integrativo, enfim, onde você de fato tem uma colaboração genuína com todas as disciplinas desde o início, né? Então, a gente fala que um projeto sustentável é aquele projeto que a gente até vê muito em literatura, vê na Europa, cases, projetos lá fora, que são aqueles projetos que levam anos para serem desenvolvidos e quando vão para a obra, efetivamente, eles já estão tão perfeitos que não sofrem nenhuma modificação e eles são executados super rápido. Isso é um pouco da base do projeto, da ideia de projeto integrado. O projeto ele só é executado rápido e sem qualquer dificuldade de orçamento, nem nada, uma vez que você azeitou tudo, tá tudo perfeito entre todas as disciplinas, né? A gente aqui no Brasil, a construtora vai para o campo trabalhar com a revisão 10 do projeto, enquanto no escritório de arquitetura eles estão com a revisão 20 já, né? Então, é sempre o cachorro correndo atrás do rabo, é complicado. Então, o ideal é ter essa metodologia, que tem muito a ver com BIM também, no briefing a gente tinha comentado um pouco de BIM também. E a disciplina de sustentabilidade, da mesma forma que na faculdade deveria ser transversal, ela também deveria entrar desde o início, auxiliando cada uma das disciplinas. E se o cliente ele deseja buscar uma certificação, o ideal é que ele contrate o consultor, ou que, independente de consultor, mas que ele decida por certificar no início, porque isso que vai reger todo o processo de projeto, né? A gente às vezes tem clientes que chegam até a gente e falam,
quero certificar. Ah, bacana. Como que tá seu projeto? Ah, não, já comecei a obra, a estrutura já tá feita. A gente fala, gente, pelo amor de Deus, não dá. É muito arriscado você querer falar que aquele projeto é sustentável e certificar o empreendimento se tudo que foi importante, todas as definições já ficaram para trás. Então é muito complicado. E aí entra um pouco essa questão do greenwashing, de, né? Ah, sou sustentável. Tem muito cliente que acha que selo é só pagar, que não tem auditoria, que não tem validação, que não tem verificação. Então, não é bem assim. A gente precisa de, né, um embasamento, precisa começar a trabalhar desde o início, senão complica um pouco. E também, se for parar para pensar, essa história do marketing de ser sustentável, eu acho que caiu um pouco por água abaixo essa história, porque não faz sentido. A gente está vendo essa pandemia, está vendo assim, a gente está acabando com o planeta, né? É uma consequência. Você que tem estudado isso há anos, é como se você tivesse falado assim. Eu, às vezes, a gente brinca também e fala assim: eu avisei, porque a gente tá na área da saúde, vem pesquisando, vamos fazer a infraestrutura da área da saúde de hospitais para. Então, assim, e aí você na área da sustentabilidade vem falando, gente, eu avisei. E aí chega a hora que parece assim, o planeta, pum, explodiu, né? Então, precisou ter uma pandemia dessa, e ainda assim eu acredito que muitas pessoas vão acordar, queria saber a sua opinião sobre isso, porque o ser sustentável também é o ser individual e o ser coletivo, né? Sem dúvidas. É o tipo de avisei que você não gostaria de estar falando, porque assim, É, é o avisei que te afeta, mas me afeta também. Eu não gostaria de estar passando por uma situação dessa. E de fato, a pandemia tem acelerado, tem criado, despertado um pouco mais. Infelizmente, a gente está precisando de uma pandemia para despertar esse senso nas pessoas. Ontem, por coincidência, eu estava, né, assisti um pedacinho de Jornal Nacional. E aí foi bem na moça lá da previsão do tempo e ela começou a dar enfatizar muito a questão do aquecimento global, das mudanças climáticas e que esses últimos 10 anos são os últimos 10 anos na história, nos últimos 800 mil anos, que tem tantos anos seguidos de anos mais quentes, né? Então, de fato, o planeta está aquecendo. E aí todas as consequências em decorrência disso, a elevação dos níveis dos oceanos, eventos climáticos, catástrofes climáticas cada vez mais recorrentes, entre tantas outras questões. E aí a jornalista pega como se fala, né, fala de uma forma assim bem... tudo bem, né, são os novos normais. E eu juro que eu fiquei muito indignada com isso, porque isso não tem é nada isso, é. de novo normal. A gente não tem que se acostumar com isso, tem que aceitar isso. A gente tem que trabalhar para que isso não aconteça. E não simplesmente, então é assim que vai ser e tudo bem. Não. Então, eu fico bem chateada. O tipo de coisa que eu não gostaria de estar falando, viu? Eu avisei. Eu vejo um derretimento da calota e aquele urso, porque assim, eu trabalho com defesa de animais há 25 anos. E Ai, que aquilo legal. lá me faz assim, é sério, eu chego a chorar com a imagem, porque aquele ataque, a pessoa fala assim, mas tá lá longe, não vai chegar em mim. E eu falo, gente. Olha o que uma. Será que o pessoal vai? Eu fico me perguntando toda hora. Esses 6 meses de pandemia que a gente está trancado em casa, alguns não, e pessoas que não estão acreditando que o mundo vai mudar, eu falo, gente, parece um chacoalhar e falar assim: acorda, acorda, pessoal, porque o negócio tá feio. Então, quando a gente fala da sustentabilidade, que eu falo, certificações, tudo que você estudou até hoje, que eu imagino que é uma guerra que você vem lutando, principalmente no Brasil, que a gente tenta implantar coisas, inclusive a gente na área da saúde. Eu vi lá fora e era legal, vamos fazer que o pessoal da área que viaja para fora e acha lindo e fala, a hora que você chega no seu país, você fala, mas e aí, você viu lá fora, achou lindo, maravilhoso? É possível fazer no Brasil, a gente tem profissionais qualificados assim como você, e às vezes eu me frustro também nisso, que eu falo, gente, é planejamento de um bom projeto, desde um planejamento urbano até um edifício construído, que eu falo, isso tudo é o que a gente aprendia assim, aquela teoria da faculdade assim, vamos trabalhar todo mundo juntos por um bom projeto. Aí você chega na prática,
parece que a gente dá murro em ponta de faca no dia a dia, né? Eu não sei como é que tá. Eu queria que você mostrasse assim, esses 6 meses acelerou também essa busca das empresas por vamos nos preocupar mais com o planeta ou não? Olha, acelerou, mas assim, é o que eu falo, né? Se não. Primeiro, quando a gente pega a mesma coisa do coronavírus, que tem as pessoas céticas e tal, as pessoas elas só sentem na pele quando é alguém muito próximo, quando né, chega muito próximo, aí elas começam a tomar alguma atitude. Agora, na pandemia, a gente tem visto algumas empresas também, talvez não em função da pandemia, mas isso tem a pandemia de novo, né? Tem acelerado uma série de movimentos, uma série de percepções e tal, e tá pegando no bolso. Então, a gente tem visto aí grandes gestoras de investimento no mundo inteiro que estão direcionando para isso, né? Aqui no Brasil também, recentemente, alguns movimentos, como por exemplo a própria XP, falando que vão investir cada vez mais ou somente vão investir em empresas que têm um posicionamento ESG, que eles chamam, né, que é Environmental, Social and Governance, então que tem essa preocupação ambiental e social e de governança, enfim, então essas empresas que não investem nisso, elas vão perder cada vez mais. E isso tem sido pauta de jornais toda semana agora, economistas sérios, super respeitados falando disso, que assim, chegou num momento tal que a economia ela não vai mais acontecer se as empresas não estiverem alinhadas com as práticas de ESG. Então, e quando pega no bolso, a conversa é outra. Aí é isso aí, é o investimento geral e a gente, eu até fico tem o fórum de Davos, aí tem o Trump saindo e não dando mais. A hora que ele tira, eu falo, gente, tirou o recurso para a OMS, aí sai do fórum e fala que não vai dar mais dinheiro e que se dane emissão de carbono. Eu falo, gente, será que como é que faz isso? Então, às vezes, é o que você falou, é o posicionamento de países que também o Brasil precisava seguir esse exemplo, né? E não o exemplo errado, né? Eu dou umas cutucadas nisso, porque eu falo que eu não quero falar de política, mas tem hora que não dá para não falar de política. Não, o Brasil é impressionante. Eu não sei porque o Brasil adora seguir exemplo errado, né? Então a gente, Pois é. o Acordo de Paris lá, todas as nações do mundo são signatárias, com exceção de 3. Uma delas é os Estados Unidos. Quando o Trump assumiu, ele saiu da colaboração. Só que a parte boa disso é que a gente vê que vários governos locais, governadores, prefeitos, até CEOs de empresa lá fora falam: tudo bem, meu país está saindo, mas eu vou seguir a linha de cortar as emissões. Então, Eu a gente vi. vê que tem pessoas de boa intenção, empresas de boa intenção, e que percebem que se não fizerem desta forma, vão prejudicar elas mesmas. Então, a gente tem que. É um caminho sem volta, né? Se eles não pensarem mesmo, Exatamente. Não, e assim, de novo, é o mesmo pensamento da economia. Não adianta eu adotar práticas que vão contra posicionamentos ambientais, preocupações ambientais, porque eu não vou estar só pondo em risco ou prejudicando o próximo, eu estou me prejudicando no futuro. Então, assim, eu não consigo, sério, eu não consigo enxergar outra maneira de pensar, outra forma de pensar. O mundo é integrado, as pessoas estão todas integradas. A pandemia mostra isso, né? Uma coisa que não aconteceu sei. no interior da China, se alastrou pelo mundo inteiro. Então, tem uma conexão muito forte. Qualquer ação que eu tomo aqui pode impactar lá. Então, e aí quando a gente traz isso para nossa atividade, para construção e tal, aí as pessoas ficam: ah, mas sustentabilidade é muito complexo, é muito difícil, custa muito caro, certificação não é para mim, então eu não vou fazer nada, né? Então já se coloca numa posição de não fazer nada. E a máxima da sustentabilidade também é agir local e pensar global. Então, eu faço tudo que eu puder fazer e que estiver dentro do meu alcance. E essas pequenas atitudes minhas, dentro da minha atividade, dentro da minha profissão e dentro, né, do meu estilo de vida mesmo, saindo um pouco de profissão, mas levando isso para o que eu acredito para a minha vida de fato,
vai contribuir. São pequenas ações coletivas que geram um efeito, um impacto no mundo, né? Enfim. E quando você fala daquela, deixa eu até ler aqui, da consultora GBC, você é consultora GBC Casa Brasil para condomínios também? É porque eu, como já fiz condomínio, o que significa isso dessa consultoria? Existem já condomínios que estão se preocupando, é aquele condomínio, por exemplo, tanto vertical quanto horizontal, ele já se preocupa em ser sustentável no pré-projeto, até nessa parte de plano diretor já? Sim, quando a gente fala, né, de novo, sempre a sustentabilidade, o ideal é que o pensamento, a sementinha, o mosquitinho pique desde o início, porque só assim o projeto ele vai nascer de fato sustentável. Óbvio que os que não nasceram e não é um caminho perdido, tem formas de corrigir, de melhorar ao longo do caminho, mas o ideal é que de fato, desde o início da concepção, da ideia do projeto, ele já nasça com esse viés e com essa preocupação. GBC Casa é uma outra certificação focada no mercado residencial, criada pelo GBC Casa, pelo GBC Brasil, que era justamente um mercado que o GBC Brasil não conseguia penetrar no Brasil com o LEED. O LEED nunca abarcou residenciais. E aí eles criaram essa certificação que é focada para residências unifamiliares ou condomínios horizontais e verticais. E aí você, de novo, pensamento no projeto integrado, desde o início, desde a concepção do projeto, você já vai adotando as práticas de sustentabilidade, entra toda a parte de infraestrutura, eventualmente, dependendo do porte do empreendimento, entram questões urbanísticas, enfim, mas é focado em residências de fato, tanto horizontal quanto vertical. Então a gente consegue fazer através dessa certificação, implantar, porque às vezes o pessoal fala assim, sustentabilidade é só para grandes empreendimentos, e às vezes você quer numa residência ser mais sustentável, né? E aí você fala, mas vai ser muito difícil conseguir tudo isso. Então, através dessa certificação já é possível. E desde quando, mais ou menos, já é possível a gente fazer essa certificação residencial? Essa certificação, ela foi lançada, se eu não me engano, em 2014, oficialmente. Ela começou a ser desenvolvida em 2012. Eu até participei do corpo técnico para desenvolvimento dessa norma. Em 2014, ela passou a ser oficial. Em 2017, ela foi lançada a segunda versão. Mas desde 2014, oficialmente, já está no mercado. A gente tem trabalhado com várias residências unifamiliares, então casas mesmo. E é legal que a gente tem no nosso portfólio também, desde ter um caso de uma casa, né, de um projeto que é totalmente bioconstrução, numa ecovila, bem rootzão, assim, que você acha, não é nem possível certificar um projeto desse, e vai ser possível, né? A gente está em processo, até as casas, né, realmente que tem super tecnologias abarcadas, automação e tudo mais, mas assim, dá para certificar todas elas, desde que você incorpore essas práticas de forma adequada e integrada com todas as disciplinas. Então, por exemplo, eu como arquiteta, eu posso chegar para você, Luísa, e falar, Luísa, nós estamos querendo fazer uma residência, nós conseguimos que o cliente ele faça isso. Então, a gente consegue, nesse pré-projeto, até meu sócio aqui que está falando que sabemos que o final do custo de manutenção e uso desse edifício, ele compensa o investimento que a pessoa está fazendo, porque eu não sei se você se lembra, quando o pessoal, a gente falava em colocar energia fotovoltaica, e era uma fortuna. E o pessoal falava assim, não, mas você tá louco, eu não vou colocar isso, eu não vou colocar isso. E aí acabou, o preço foi caindo rápido nesses últimos anos, ainda bem. Aí voltando na história da política, que eles queriam sobretaxar no ano passado, né? Eles estavam querendo votar a lei, e eu falava assim, gente, algum político já comprou empresa para sobretaxar, eu já tava pé da vida com isso, que eu falava, tentando convencer clientes a fazer isso. Então eu falo assim, a gente aqui no Brasil, a gente anda nos passinhos da tartaruga, de repente a gente tem que dar 3 passos para trás. Mas até eu falo assim. Mal, né? Pois é, eu falo, gente, para de empatar a gente. E aí, assim, como arquiteta, eu não vou falar das grandes construções e hospitais que a gente faz, mas assim, eu quero pegar uma residência e eu quero já
para fazer essa certificação, você faz essa consultoria junto com a gente, que às vezes a gente até quer entender processos, às vezes, sustentáveis, e você fala assim, só para eu saber, Lu, se você fala assim, Ju, se a gente colocar, olha, eu sei de tal coisa, vamos fazer isso no projeto, ou tubulações, ou, ai, olha essa energia, vamos fazer captação, água de chuva, reuso de água, tudo isso daí, você participa do projeto junto com a gente, só para o pessoal entender aqui o que seria a tua consultoria como empresa. Sim, exatamente. De novo, a gente entra e vai com todas as disciplinas, né? As certificações, como se fossem checklists de itens que você tem que seguir. E elas estão relacionadas à água, energia, materiais, conforto. Então, tem uma série de questões que tem que ser seguidas para você conseguir ação, e isso envolve disciplinas, paisagismo, enfim, um monte de gente. Então, a gente, né, define uma estratégia logo de início, onde que a gente quer chegar e quais vão ser as estratégias, as metas que a gente vai adotar. E aí a gente traça nesses objetivos, trabalhando em paralelo com todas as disciplinas. A gente pega casos várias vezes de projetistas que nunca tiveram nenhum contato e, né, tem aquele Lu, tá projetinho. falhando um pouquinho. Pera lá, Lu. Você tá me ouvindo? Tá falhando um pouco a sua internet. Para mim, você travou. Vê para mim como é que tá o seu 4G aí. Só um minutinho. Agora você. Só não tô te ouvindo. Tô te vendo, mas não tô te ouvindo. Você ligou o Wi-Fi e o 4G junto. Ai, que pena, eu não tô conseguindo te ouvir. Travou agora. Quer que eu saia e eu entro de novo? Pera lá, então eu vou encerrar e vou entrar de novo, vou te chamar, tá? Pera lá.